Falando agora um pouco sobre aqueles que tentam ser aceitos, né? A gente tem aqui então o final, o desfecho do Todd. Nessa final de temporada, a gente vê que ele encontrou ali uma pessoa que também é assexual, né? Também é assexuada, e eles estão tendo um relacionamento que é diferente, obviamente, mas que eles estão se conhecendo, eles estão agregando, né, um para o outro. E a gente vê que o Todd ele também começa a ter um amadurecimento. Então, como que era o personagem até então, né? O Todd ele sempre viveu uma vida que era completamente sem rumo. Nossa, ele começa a série dentro da casa do BoJack, ele vive a série dentro da casa do BoJack por muito tempo, como se para ele fosse completamente diferente aonde ele está. Não que o local seja importante, mas assim, tanto faz pra mim, sabe? Eu não ligo, não tô nem aí pra isso. Eu vou ficar aqui, amanhã eu vejo, e depois eu vejo, e depois eu vejo. Não tem qualquer planejamento, né? A vida é completamente sem rumo. Depois ele vai pra casa da princesa Carolyn e ele fica perdido também. Ele começa a ajudar ela com o filho. Ele tem diversos trabalhos, ele tem diversos empregos, ele tem diversas ideias soltas. Mas ele tem muita vontade de fazer algo, mas quando ele faz alguma coisa, quando aquela ideia começa a ser aplicada, ele não tem nenhuma habilidade para finalizar aquilo, para dar continuidade, né? Então é como se a vida dele fosse um completo emaranhado de começos e nenhum final, nenhum meio, na verdade, né? O final tudo bem, porque o final pode vir depois, mas não tem nenhum meio, né? Ele começa tantas coisas que ele não consegue dar um passo para frente em nenhuma delas, né? Isso faz com que a gente associe à juventude de agora. E se você que está ouvindo isso agora é jovem, isso é muito legal também, tá? Não tem problema. Eu não tô falando o papo do tiozão aqui para você, tá? No momento da gravação desse vídeo, eu não tenho nem 30 anos ainda, tô chegando lá, mas eu aprendi muito com isso também, porque eu também tinha um pouco de Todd em mim. Se você viu os vídeos que eu falei sobre personalidades líquidas, você vai ver que a personalidade do Todd e da Diane são as que eu mais me identifico, entendeu? Se você não viu, volta lá e vê, que é bem bacana, a teoria autoral do canal é bem legal, mas eu também me identifico muito com ele, porque o nosso mundo, né, dos jovens, vamos colocar no meio, apesar de não ser tão jovem, mas ele mostra pra gente que a gente tem que ter uma aceitação. O crescimento, né, você crescer e amadurecer, ele se tornou uma obrigação. Sempre foi, tá? Não é que antes não fosse, na verdade antes era até pior. Porém agora tá tendo uma cobrança que ela é diferenciada. Vamos dizer assim, que você é cobrado por um crescimento que diz que você precisa ser diferente do que você é. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que essa nuance de modificar para crescer, né, de deixar a infância e a adolescência para trás para ser adulto, né, esquecer o que eu fui para poder ser algo novo, ela é completamente surreal, né? A obrigação de crescer, ela é parte da vida. Nós vamos crescer, querendo ou não. Nós vamos amadurecer, querendo ou não. E nós teremos que lidar com nossas responsabilidades. Porém, a responsabilidade que você lida, ela é diferente. Você não precisa ter a mesma responsabilidade que as pessoas que estão ao seu redor. Você pode fazer escolhas diferentes. Você não precisa ter um filho cedo, por exemplo. Mas se você teve, é uma responsabilidade que você vai ter diferente, óbvio. Então não adianta falar depois, eu tive um filho aos 17, aos 19 e tudo mais. E quando eu chego aos 30 anos, eu tenho uma pessoa próxima a mim que não teve um filho, e aí eu falo pra ela, você não tem responsabilidades porque você não tem filho. Isso não tem o menor sentido, ela fez escolhas diferentes. Então essa escolha, ela permite que você identifique responsabilidades diferentes para a sua vida, mas você vai ter que lidar com responsabilidades. Então, os dois maiores erros disso é achar que a pessoa não tem responsabilidade porque a responsabilidade é diferente da sua, ou achar que a pessoa tem responsabilidades demais e que isso faz dela adulta. Todo mundo tem responsabilidade. Cada um de nós tem que lidar com alguma coisa, tem que lidar com cenários diferentes, tem que lidar com obrigações diferentes. E todos nós estamos amadurecendo dentro desse cenário, tá bom? Não adianta você definir o que é certo e o que é errado, qual é o caminho padrão, qual é o script da vida, né? Você tem que crescer, trabalhar, comprar uma casa, ter 2 filhos. Não, ter um cachorro. Você não pode, você não precisa, né? Você não precisa saber cozinhar, você não precisa comprar uma casa, você não precisa ter filhos, você não precisa casar. Se você quiser morar sozinho pelo resto da vida, colecionar videogames, tudo bem, mas você tem as suas responsabilidades. O que você vai fazer para chegar nesse ponto? Como que você vai lidar com a sua vida até esse momento, para chegar nesse momento? Você quer ter essa vida, você quer fazer um projeto social para ajudar pessoas, tudo bem, mas como que você vai sustentar financeiramente falando, então, para chegar nesse momento, para que você possa viver dentro dessa ONG, por exemplo? Você tem que lidar com essa responsabilidade. Você teve a ideia, então você tem que colocar ela em prática e ter o meio dessa ideia também, ter o passo adiante, ter o momento posterior, trabalhar em cima daquilo. Tudo isso é muito importante e é uma coisa que o Todd ensina pra gente na série. No começo ele tem muitas ideias e não faz nada. Depois ele tem muitas ideias e faz algumas. E dá certo alguma, depois ele vai lá, tenta uma coisa, volta, aprende, vai, não sei o quê.
E depois ele começa a ficar mais aquietado, vamos dizer assim. Ele começa a ficar mais tranquilo com essas ideias. Parte disso por conhecer a coelha. Ele tem outros relacionamentos antes, com uma amizade, uma tentativa de namoro ali no caso que não dá certo. Mas quando ele conhece essa personagem, parece que ele tá mais sereno, né? O encontro com essa personagem da coelha faz com que ele sinta vontade de uma coisa diferente. Tem uma hora que eles estão conversando, ela fala pra ele, né? Tá na hora da gente morar juntos. E aí você percebe que ele sente aquilo. Não que, como eu acabei de falar, comprar uma casa e construir uma família não precisa ser o seu objetivo de vida. Mas quando você tem um objetivo desse porte, quando você tem um objetivo que pode ser comparado a esse, né, no porte, naquilo que ele traz para sua vida, naquilo que ele vai trazer de responsabilidade para sua vida. Quando você coloca esse objetivo, você é capaz de sentir o seu amadurecimento, né? E esse crescimento, então, ele acontece dentro de um processo natural. Cada pessoa tem o seu tempo. E você vai encontrar aquilo que vai trazer a responsabilidade que é interessante para você, que faz parte da sua vida, que faz parte do desenho da sua existência. Você vai encontrar aquilo que faz você crescer, que faz você amadurecer. Não tem que seguir aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Você não tem que seguir um roteiro padrão. É isso que eu estou dizendo. E quando ele passa por isso é interessante, porque a gente vê que ele não se afasta daquela ideia. Ele não foge daquilo. Ou seja, tudo que ele viveu na vida, nos episódios da série, toda a temporada, todas as temporadas, fizeram com que ele se tornasse maduro o suficiente para olhar para aquela responsabilidade e dizer assim, tá bom, eu acho que é importante para minha vida. Eu acho que isso vai agregar algo em mim. Eu acho que isso pode ser positivo. E o Todd é muito bacana porque é isso que ele traz pra gente. Ele traz a visão da juventude durante o crescimento. Então eu posso ter muitas ideias, eu posso fazer várias coisas, eu posso tentar muitas coisas e eu posso crescer mesmo assim. Eu posso crescer no meu tempo, eu posso crescer de maneira natural. Eu posso crescer fazendo o que eu gosto. Eu não preciso amadurecer da forma como meus pais tiveram que amadurecer, provavelmente. Da forma como meus avós, meus bisavós, enfim. Eu não preciso amadurecer de uma maneira forçada e me encaixar numa coisa que não faz parte de mim. Eu consigo amadurecer naturalmente. E eu acho que é isso que o personagem traz para nós.